Boa noite para todo mundo que é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia, não é? Tudo de bom. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Astrologando aqui com o Nina Lovato, Sandesh Ferrari e comigo, Fernanda Vidigal. Boa noite. Boa noite, todo mundo. Oi, Fer. Oi, Boa noite Sam. para Oi, todos os Regina. profundos. Oi, Bom dia, boa Ariane. tarde, boa madrugada. Então, a gente continua sendo a mesma velha equipe e a gente continua angariando de vocês aquele lugar bacana do joinha, não é? Do compartilhar esse vídeo com quem mais gosta de astrologia, de um bom bate-papo sobre outros assuntos como oráculos, magia, um pouco de alquimia, vai um pouquinho de tudo, não é? Para a gente poder continuar com o projeto para os anos que chegam. Então, para a gente ter cada vez mais também o retorno de vocês. Boa noite para quem está chegando agora. E aí vamos tocar o nosso script dessa noite, que está ligado a esse nosso querido colega. Ainda eu brinquei, né? Eu estou para falar de Hades sozinha, eu e as musas, porque este ano, definitivamente, eu senti muita necessidade de falar, primeiro, do lado analítico, afetuoso, gradual, instintivo, espiritualizado, o eu transformo, logo existo, que é a frase que define os escorpinianos brilhantes e perfeccionistas que se dedicam imensamente a tudo que criam. Mas mais do que isso, são um pouco exagerados, não é mesmo? Então, assim, Hades vai ser a minha desculpa para falar de escorpião esse ano, já que além de ser deus da morte, deus do submundo, além de ser o irmão de Zeus, ele acabou sendo o cara que foi se tornando cada vez mais vilão, cada vez mais. Apesar da mitologia grega ser até um pouquinho razoável com ele, mas para nós aqui ele acabou ficando como grande vilão, somente no filme do Hércules, que eu acabei até revendo para poder falar dele com integridade. Né? Então, a gente tem o lado normal de escorpião, magnéticos, profundos, observadores, eficientes, administradores, e vai do dia 23 de outubro ao dia 22 de novembro esse ano, planeta regente Plutão, na atualidade, e Marte, desde muito tempo atrás. Elemento água, modalidade fixo, o símbolo é o próprio escorpiãozinho, ou escorpiãozão. Então, assim, transformação constante. Né? Vamos assim, dizer que os nossos queridos escorpianos são mestres em renascer das cinzas. Magnetismo natural. Um carisma que atrai facilmente pessoas e oportunidades, mas afasta também. Lealdade poderosa, quando o escorpião se dedica a algo a alguém, nossa senhora, preciso tirar meu chapéu. Intuição afiada, sempre atentos ao que não é muito correto, ou ter um faro muito fino para quem não é exatamente legal, e isso faz do escorpião um exemplo de resiliência e paixão. E estamos com esse céu. O que vocês têm para me dizer desse céu do momento? Ele parece tão bonito. Abre o áudio, Sam. E aí eu estava preocupada aqui, que eu falei, olha que silêncio, Opa, gente. opa, opa, sou eu. Estamos na véspera da lua nova de Libra, né? A lua estava tão nova, tão silenciosa, tão quieta que nem eu consegui falar, né? Mas Entendi. agora com o áudio aberto fica mais fácil, né? Então, essa lua nova, né, que vai apagar um pouquinho as luzes, numa lua nova não é uma lua cheia, né? Não tem uma luz forte, e essa lua nova em Libra apaga essas luzes librianas para a gente poder entrar, né? Depois do dia 21, amanhã tem essa lua nova, e aí depois, com a entrada da lua nova, logo a lua e depois o sol, né, vão se encontrar com Marte, que é o regente de Escorpião, que está em Escorpião. Então a gente tem esse período de ir para dentro ainda em harmonia, ir para dentro por livre e espontânea vontade, não é ir para dentro raptado, não é ir para dentro, né, com dor ou com sofrimento, é ir para dentro porque entende que é importante evoluir, transformar, crescer, amadurecer, olhar, incluir, integrar aquilo que é difícil, trabalhar
sobre aquilo que está estrupiado, deteriorado, magoado, ferido, esgualepado, né? Aquilo precisa de cuidados, aquilo precisa de medicamentos, aquilo precisa de atenção. Um ascendente em touro e uma lua nova em Libra é muito Vênus, que está em Libra. Então tem toda uma energia amorosa para fazer esse movimento na direção do escuro, na direção de ir para dentro, para fazer uma grande transformação. Não é porque é por livre e espontânea vontade, não é porque a gente aprende e entende que é importante, não é porque a decisão é a partir do coração, que diz que a jornada por dentro vai ser fácil, simples, clara, luminosa e sem um preço. Mas quer dizer que ainda assim é uma decisão nossa fazer isso com prazer, com atenção, com dedicação e a partir do coração. Não é um rapto, é um convite de ir para dentro e fazer curas. Muito bem, ainda bem que é um convite, né? Bom, além do que, o Plutão terminou, né, a sua retrogradação em Aquário no dia 13, então a gente já está aqui no dia 20, numa conjunção de Mercúrio e Marte, né? Também estamos com a Lua nova em Libra, logo aqui no dia 21, às 9 horas da manhã, estamos às vésperas desse movimento. E aí a gente tem Netuno, que começa a retornar para Peixes a partir do dia 22, dia 23, então, às 51 minutos da madrugada, Sol entra em Escorpião. Então, a gente tem um novo signo no ar, uma nova proposta de lidar com as emoções, as coisas, e o Mercúrio que vai estar caminhando em direção a Sagitário e chega lá. A gente vai ter uma agenda meio dobradinha, não é? Na verdade, nós estamos fechando o mês de outubro com o Halloween, com o Saci, com tudo aquilo que é justamente dessa época de transformação. Quero até que vocês dois falem um pouco mais dessa festividade, como é que ela acontece ou por quê, enfim. Porque a gente tem uma dupla jornada. A gente vai estar se conversando novamente lá no dia 10 de 11, o que vai dar uma mexidinha na história que nós estamos pegando fim e vamos até o meio, nós não vamos fazer totalmente a jornada. Então, para a gente poder meio que fazer um apanhado, o que realmente é 31 de outubro, né? Além de ser a festa maravilhosa da minha prima, Bruxinha, né? Dos queridos escorpinianos próximos a isso, que também são queridos, mas o que mais a gente tem de verdade nessa virada? Oficialmente, né, esse período de a última colheita, né? No hemisfério norte, a gente chegava lá depois da Páscoa e entrando com a primavera, e aí era tudo fértil, e aí depois, lá no meio de junho, era o verão, e aí o pessoal plantava bastante. Aí, quando chegava lá em agosto, fazia a primeira colheita, que era a colheita dos grãos. Depois, chegava lá em setembro, a segunda colheita, que era a colheita das frutas. E aí chegava agora no final de outubro, né, 31 de outubro, 1º, 2 de novembro, a terceira colheita, né, no hemisfério norte, acabava acontecendo que para eles era lá o meio, para eles, né, o meio do outono, para a gente é o meio da primavera, né? Uhum. E esse período da última colheita era uma colheita muito forte, porque já tinha sido colheita os grãos, já tinha sido colhidos os grãos e as frutas, e a última colheita era a colheita dos animais. Se deixasse todos os animais vivos para passar o inverno, não tinha dar comida para todos eles, e não ia ter comida para todo mundo. Então fazia o abate dos animais para passar o inverno. Essa última colheita era a colheita da carne. E a colheita da carne, então, matava-se, deixava só os animais mais fortes, porque eles iam procriar no ano que vem, né? E então, e todos os outros animais, a gente fazia as carnes, né? As linguiças, os charques, as carnes secas e tudo isso. Então, era um período de grande matança e grande espalhar sangue nas fazendas. Então, esse é um período que falava-se muito da morte. E falava daqueles que estavam no outro mundo, no além, no que tinham feito a passagem pela morte. E outros seres que viviam no além e no outro mundo. E não é à toa que o dia do folclore do Saci, né, que é um ser lá do outro mundo, e não é desse mundo, do outro mundo, e o dia dos mortos e dos finados, é tudo nessa mesma época, né? E quando a gente chega aqui no Hemisfério Sul, apesar da gente não estar no meio do outono, estamos no meio da primavera, né? A gente também está com essa sensação de última colheita do ano, né? Então, os resultados lá dos projetos do começo do ano, né? Já deu resultados que precisava dar lá em agosto, e já deu a segunda colheita em setembro. Agora nós estamos em outubro e novembro, gente. Black Friday é a última chance, é agora ou nunca, né? Vamos resolver já, porque depois
depois é assim, ó, é Natal, Carnaval e só ano que vem, sabe? Então, o que dá para resolver na justiça, o que dá para resolver na saúde, vai começar finalmente a atividade física ou não, o curso de origami ou não, né? A nova alimentação ou não, você vai resolver o próximo com a justiça, depois ela vai entrar em recesso. Você vai começar o último curso, vai fazer os teus cursos, né? Vai aprender, vai fazer a última viagem que dá para fazer, porque depois é preço de temporada, né? As últimas coisas para resolver, o último beijo na boca para dar, depois é pontapé e correria. Então, assim, oficialmente, última colheita. É a hora da morte, é pela hora da morte, é agora ou nunca. E é o momento, claro, de sentar com os nossos mortos e ancestrais queridos para poder receber as bênçãos. Essa é a beleza desse 31 de outubro, 1º de novembro, dia de todos os santos, que também estão lá no outro mundo, rezando, rogai por nós, e 2 de novembro, dia dos finados. Pois é, né? Entra tudo junto, é bem interessante. Bom, vamos aproveitar essa tua fala para a gente fazer o primeiro oráculo por contigo. Muito bem, vamos lá. Vamos ver o que essa última colheita aí vai trazer para você. Escolheu aí? Número 1, 2 ou 3? Muito bem. Então, vamos lá. Já que é para transformar, né? Eu escolhi um oráculo dos dragões. Dragão é bom, né? Nesse negócio de fazer transformação, né? Então, vamos lá. Quem escolheu o número 1, escolheu um dragãozinho muito simpático, da confiança, amor e amizade. Olha que coisa mais bonitinha. Não dá para chegar muito perto, mas você consegue ter. Olha só que graça. Muito bem. Então, o que vai ajudar você a fazer essa transformação nesse período? Confiança, amor e amizade. Você que escolheu o número 2, escolheu liberdade. Livre-se das amarras. Então, última colheita do ano é para ser livre, ó, que coisa boa. E, se você escolheu o número 3, a sua última colheita do ano vem com cara de colheita mesmo. Bênção. Valorize o dia. Parece que a sua energia é mais solar. Olha que coisa boa, né? Para desfrutar aí desse períodozinho último, essa última colheita, que também pode ser um momento de transformação, também pode ser um momento de mergulhar, né? Ali, dentro dessas falas ótimas aí, muito bom. Quando eu penso sempre na colheita da carne, eu me lembro que o Hit foi o Hit, né, que fez aquela música do abajur cor de carne, né? Então, assim, aquele abajur de bifes da última colheita, né? Nossa, é verdade. Fazer isso lá do fundo do baú, né? Essa foi Nossa, um abajur cor de carne. O lençol azul, signo de elemento água, do escorpião profundo, né? Cortinas de seda, corpo nu, olha, cara de escorpião, pensa se essa, né, coisa de escorpião, é a música, pensa na música de escorpião, é própria. Bem escorpiano, isso mesmo. Eu vou pedir para vocês me dar uma ajudazinha e escrever os resultados dos oráculos, porque eu estou Já escrevi, já num publiquei modo lá. meio tribal aqui. Tá? Pode deixar. Já escrevi, já compartilhei nas conversas. Deu umas travadas aqui, mas tudo certo. Então, em novembro, já que a gente falou um pouquinho do outubro, do que a gente poderia chamar de mais importante, a gente tem Mercúrio retrógrado do ano, dessa vez em Sagitário, mas também é o grande finale desse movimento, também para esse ano. E no dia 7/11, Urano retorna para Touro. Olha lá que bonitinho também. A gente vai ter uma turminha que está terminando a retrogradação, vai fazer aquele último beijo, né? Vai lá, tá, última despedida para começarem a fazer movimentos diretos. E aí a gente vai ter o astrologando de novo em novembro, no dia 10 de novembro. E claro que a gente tinha que falar dela, muerte, não é? E esse texto do nosso querido Oswaldo Montenegro
eu acho que é outra dessas coisas, que nem esse abajur cor de carne, esse é outro que a gente precisa trazer também. Porque as 7 estrelas de Libra harmonizam em Escorpião o reino da força vermelha, a cor do teu coração. Ferro em brasa na casa da morte é o Escorpião, a força criadora que habita o mundo, o animal da autorregeneração. O homem que renova, signo fecundo, fim planta o início, é a transmutação. A força criadora que habita o mundo, o animal da autorregeneração. O homem que renova, signo fecundo, o fim planta o início, é a transmutação. Isso realmente é o amor eterno. E o ingresso do Sol, que está aí à beirinha, 0h51, não é? E a gente vai ter esse perfil para os novos que chegarem e para todo mundo que estiver aí no dia 23 olhando para o céu um pouquinho astrológico. A gente vai ter essa entrada com muita coisa em Escorpião, né? Marte, Lua, Mercúrio e a própria Lilith, todos aqui em Escorpião. Uma Vênus se mantendo libriana, domiciliado feliz. E aí a gente vai ter umas outras coisinhas. Esse triangulão e esse diamante também, mas principalmente o triângulo está insistindo, né? Sim, tem umas coisas que, de novo, né? Só para a gente lembrar, raramente, a cada mais de 2 anos, acontecem 2 luas novas no mesmo signo. Esse signo de Escorpião está começando depois da segunda lua nova de Libra, que é uma coisa rara de acontecer. Não é, quando é 2 luas cheias, a segunda é chamada de lua azul. Quando é 2 luas novas, a segunda é a lua violeta. Então, logo depois de uma lua violeta, da transmutação, a gente entra no signo de Escorpião. E com essa energia violeta da transmutação, da segunda lua nova, no dia 21, no dia 23, com a entrada do Escorpião, a gente vai ter uma sensação de estamos em casa, na casa da morte, realmente. Porque tem muita coisa domiciliada, Vênus domiciliada em Libra, o Marte domiciliado em Escorpião, né? A própria o Júpiter exaltado em Câncer, que é signo de água, com o Saturno, né? Ainda e o Netuno saindo de Peixes, né? Traz esse grande triângulo de água. Então aumenta muito as águas, muitas profundezas e as profundidades, e com tamanha quantidade de água, que é esse grande triângulo azul, essa grande quantidade de água, a profundidade é tão profunda que lá dentro não chega luz e chega muita pressão. Então, lá dentro, os seres das fossas abissais, para ter luz, os seres são bioluminescentes. Então, é um momento de não receber luz externa, mas de desenvolver luz interna. Bioluminescência é eu crio minha própria luz. A luz não vem de fora. A luz não vai vir de fora. É muito profundo para a luz vir de fora. E muita pressão. Então tem que desenvolver luz interna, luz interior. Há uma intuição muito afiada para saber como lidar com as coisas desse mês. E tem que confiar nessa luz interior, porque não vai vir luz de fora. Outra coisa, é muito importante se manter extremamente leal à própria história e à própria vontade e à própria necessidade. Uma grande cruz fixa, poderosíssima, marcada nesse mapa. Meio do céu em touro, com Urano em touro, ascendente em leão, signo fixo, Urano, que é do Plutão em aquário, Plutão também é regente de Escorpião, né, em aquário, signo fixo, e o pacote todo de planetas em Escorpião, Lua, Mercúrio, né, Lilith, Marte, o próprio Sol. Então temos o pacote de Escorpião, signo fixo, ascendente em leão, signo fixo, Urano e meio do céu em touro fixo, e Plutão, regente de Escorpião, em aquário, signo fixo. Então um grande triângulo de água, uma grande cruz fixa. Em português isso quer dizer grande profundidade, com luz própria e lealdade à própria história, de forma absolutamente persistente, teimosa, insistente, que bota Deus e o diabo, a vida e a morte na cadeirinha do pensamento para eles pensarem no que estão fazendo, né? Mas para ter lealdade à própria história, independente das forças cósmicas e com o apoio dessas forças cósmicas atuando sobre essas decisões internas. Isso aí. É o famoso carro de boi, não? Na teimosia. Devagar e sempre, profundo, abóbora se acomodando. Né? E abóboras é perfeito para Escorpião, né? Um carro de boi carregando abóboras. Um carro de boi carregando abóboras. Isso, muitas. Não é? Por conta dessa persistência, dessa cruz fixa. A cruz fixa exige muita resistência, muita resiliência. E seja lá como for, a gente vai estar passando por esse universo de Xibalba, ou daquilo que seria o submundo, ou as profundezas de tão profundo é capaz da gente realmente se afogar. Me fez lembrar no filminho do Hércules,
a história da liberação dos titãs, que ficam embaixo dos oceanos, né, aprisionados também, e são novamente liberados. Então, seja pela morte, seja por Xibalba, seja pelo submundo, seja por aquilo que a gente não consegue compreender da nossa sombra, né, que a gente dê conta da nossa sombra com a devida cautela, criando luz, né, própria, adorei a frase da luz própria, e a cruz fixa, para mim, é o efeito do... Se não é isso, é o efeito do Atlas carregando o universo nas costas. É mais na teimosia e sendo fiel ao que você é, porque senão não dá conta. Hoje todo mundo gente consegue ver isso, né? Nos mapas aqui do lado, né? Tanto o triângulo azul como a cruz vermelha. Está bem claro isso nos triângulos aqui do lado, né? Que é o triângulo azul é o poder que cada um de nós vai ter de ir para essas profundidades. E a cruz vermelha é o trabalho que cada um de nós vai ter para lidar com essas profundidades usando os poderes que a gente tem. Uhum. É isso aí. Muito bom. E aí, contigo, Sá? Opa! Então, né, um pacotão de coisas, já incluindo algumas coisas além, né, do próximo Astrologando, já, para a gente falar de toda essa temporada, né, Escorpião, e algumas coisas talvez a gente repita lá no nosso próximo encontro, né? Então, tudo começa, como eu falei, nessa segunda lua nova, amanhã, 21 de outubro, né, que exatamente vai aumentando, duplicando esses esforços que a gente está tentando fazer planetariamente, né, na paz, para criar paz. Só que tudo que é externo é interno também. Então vamos lembrar que estamos tentando criar paz interna. Com o que a gente ainda está brigando dentro que precisa fazer as pazes? É com dinheiro, é com a saúde, é com o amor, né? É com a espiritualidade. Então criar paz interna, porque estamos tentando criar uma paz externa no mundo, ter que reforçar, redobrar os esforços nesse sentido. Netuno, né, começando a ficar retrógrado, entrando em peixes. Ele estava, né, saindo de Áries e aí voltando um pouquinho para peixes, né, a Vênus lá em Libra. Esse Netuno e essa Vênus trabalhando juntos, né, vão fazendo essa combinação de romantismo e inspiração. Então a gente está mais romântico e está com mais fé e está mais acreditando e tem que tomar um pouquinho de cuidado para não cair nas ilusões. Isso no dia 22 de outubro. 23 de outubro, então o Sol entra em Escorpião, pá, acabou Libra mesmo, o Sol entrou em Escorpião, e aí está dizendo tudo que começa precisa terminar, e que bom e que ruim, né? Porque se estava gostosinho, vai acabar, então aproveita. E se estava ruim, graças a Deus vai acabar, então aproveita, porque, né, o que hoje é ruim, amanhã é bom e tudo muda. Né? E no dia 24 de outubro, então, né, o Sol faz uma quadratura com Plutão, um regente do Sol em Escorpião, faz uma quadratura com um dos regentes de Escorpião, e isso ajuda a enfrentar os desapegos que precisam acontecer na hora da gente, né, fazer as transformações. Uma das coisas que mais dificulta nas transformações é o apego, né? E se a gente conseguir untar a forma, desgruda, ajuda a fazer o desapego e liberar os rancores como forma de evoluir. No dia 28 de outubro, a gente tem o Marte trígono Saturno e Júpiter, né? E aí forma o grande triângulo de água. O Júpiter de um lado, o Saturno do outro, e o Marte fazendo um trígono com os dois, esse grande triângulo de água, abençoando todos os processos terapêuticos para trabalhar com emoções, raiva, medo, tristeza, ansiedade, tudo que está em desalinho, né, trazendo um pouquinho do alinhamento, né? O Marte trígono Netuno, né, trazendo também uma conexão bem forte com o coração, o Marte trazendo essa oposição ao Urano, criando metas para a gente alcançar um pouco mais adiante, trazendo projeções e imaginação. Depois, lá no dia 5 de novembro, a gente tem uma lua cheia. E aí, na lua cheia, é hora de honrar os ancestrais. Desde o dia 31 de outubro, 1º de novembro, 2 de novembro, até o 5 de novembro, a gente está honrando os ancestrais. Agradece os ancestrais, acende vela para aqueles que já se foram, e se a gente mandar luz para aqueles que já se foram, eles mandam luz para a gente também, porque tudo na existência é troca energética. Então, a gente abençoa os ancestrais e recebe a bênção dos nossos ancestrais para a gente evoluir para frente, não para trás, aprendendo com tudo que eles passaram, sem julgamento pelo que eles foram, viveram, e podendo fazer diferente a partir disso, exatamente porque eles já tiveram histórias deles, e a gente pode aprender com isso. Bênção ancestrais até dia 5 de novembro, com aquela lua cheia maravilhosa, né, de Escorpião. Agradecendo essa coragem para que eles tiveram de viver a vida deles, para que a gente pudesse existir a nossa. Marte sextil Plutão no dia 6 de novembro,
E a Vênus entra em Escorpião, né, tirando todo mundo da zona de conforto. Sabe aquilo que precisa trabalhar em algum momento? Aquele momento chegou! Então vamos trabalhar, né, mexer terapeuticamente e olhar para tudo que precisa ser olhado, trabalhado, transmutado, de comportamentos, pensamentos e sentimentos. Né? E aí, então, essa é uma chave, uma oportunidade para trabalhar terapeuticamente no dia 6 de novembro. No dia 9 de novembro, Mercúrio começa a ficar retrógrado. Temporada de Mercúrio retrógrado, é isso mesmo, gente. Hora de reler, repensar, explicar por que falou aquilo que disse, reler os textos, refazer contratos, né, combinados, porque Mercúrio retrógrado está presente desde o dia 9 de novembro, só vai sair no outro mês. Né? O Júpiter vai entrar retrógrado também, né, no dia 11 do 11. Ai, que data linda! Eu tenho amigos que fazem aniversário perto aqui, 11 do 11, né, o Júpiter entrando retrógrado, né, e Júpiter retrógrado ele vai estar o mais brilhante de todos no céu. Paf, o maior planeta retrógrado, ele fica super brilhante, um escândalo. E Júpiter adora escândalo, ele é exagerado mesmo. Então é um período excelente para escândalos de escorpiões, aqueles que trazem à tona tudo que estava nas profundezas. Fama ou escândalo é maravilhoso, toma cuidado com isso. Depois desse período, a gente tem no dia 17 de novembro, a gente já vai ter se encontrado antes, ali no dia 10 de novembro, no dia 17 de novembro, o Sol fazendo trígono Júpiter e Saturno de novo, mexendo naquelas emoções. A gente vai ter no dia 20 de novembro a Lua Nova, né, com aquela Lilith, já lá junto lá com Mercúrio, Vênus, Sol e Lua, todo mundo lá em Escorpião, num momento maravilhoso para intimidade. Aí você convida alguém para tomar alguma coisa, vamos tomar uma água, um café, um suco, um banho, né? Vamos tomar alguma coisa. É um momento para aumentar as intimidades, né? E aí, então, no dia 21 de novembro, o Sol em oposição Urano, né, se prepara para no dia 22 entrar no signo de Sagitário. Mas isso a gente fala no próximo Astrologando. Maravilha. E é isso, então. Algo mais desse mapa para hoje, por Ursa? Hoje, quem está nos ouvindo hoje, apesar do Sol ainda estar em Libra, a gente já está com a cruz fixa montada no céu, né? E também com essa energia taurina. Então, assim, está dizendo assim, olha, gente, a gente está naquela sensação de anestesia antes da cirurgia. Né, o ascendente em touro, com o Sol Lua em Libra, com a Vênus ainda em Libra. Então, hoje ainda está gostosinho. Sugiro que coma um quindim com rocambole hoje, porque o resto do mês, né, é basicamente caldo de osso, porque faz bem para, né, faz bem para a saúde. Então, dos ossos dos mortos. Então, oficialmente, né, a gente ainda está nesse período de anestesia, aproveita mais, né, esses 2, 3 dias, né, e o céu de hoje basicamente diz assim, né, vocês têm o direito de aproveitar, é a festa antes dos guerreiros irem para a batalha para vencer o que precisa ser vencido por dentro. Maravilha. E aí, vamos para mais um oráculo. Vamos pensar um pouquinho nessas últimas falas aí. Até contar a historinha alquímica, que é legal, né? Escorpião, para alquimia, ele forma o eixo junto com peixes, né? Ele forma o eixo do chakra laríngeo. Então, parte da nossa expressão, né, vem junto com o nosso amiguinho escorpião. Eu gosto de pensar que esse centro, esse quinto centro, ele faz sínteses entre o que eu sinto e o que eu penso, né? Meu mundo interior, que ninguém pode habitar, assim como o meu coração, que só eu consigo sentir o que eu sinto e só eu consigo ver o mundo com os meus olhos, né? Essa síntese é feita por dois sujeitos que são profissionais em profundidade, né? Escorpião e peixes. A gente não costuma pensar neles como senhores da comunicação, mas eles são os grandes representantes desse centro, né? Então, maravilha, terapia para liberar os rancores, a raiva, medo, tristeza, etc., não podia ser melhor colocado. Com o Mercúrio retrógrado, então, a partir do dia 9, né, fazer revisão de como eu estou
expressando minhas verdades no mundo, que verdades são essas e tudo mais, olha, tem um pacote completo aí bem interessante. Então, para esse pacotaço, vamos ver o que você... o que nos espera, né? Você já escolheu aí, número 1, número 2, número 3? Então, o que entra nesse teu pacote terapêutico para liberação e para transformação? Se você escolheu o número 1, então é com fé a coisa. Anda com fé, eu vou, né? Confiar no que não se vê. Olha que interessante. Não se vê e não se conhece. E a gente vai ter um sol de casa 4, né? A gente vai ter um sol da meia-noite, é um sol no escuro, no submundo de novo, né? Então é isso mesmo. Confia sem ver, né? Caminhar com firmeza na escuridão, na certeza de que alguém guia nossos passos. Acreditar no que não se compreende. É a força que nos impulsiona, nos protege e nos cura. Olha, mais escorpião que isso. Se você escolher o número 2, então, é generosidade. Somos parte de uma grande teia que abrange o universo. Cada pensamento, cada fala, cada gesto afeta nós mesmos e ao todo. Interagir é agir com consciência, sabendo que tudo e todos são importantes. Viver amorosamente é viver em harmonia, é se dar e receber, em nome de todos. Então, muito bem. E se você escolheu o número 3, você escolheu, então, humor. Vai fazer essa transformação toda com humor. Ver leveza onde a vida parece pesada. Ver alegria onde a vida parece triste. Ver graça onde a vida parece séria. Ver doçura onde a vida parece amarga. Ver sorrisos onde a vida parece rancor. Ver amor onde a vida parece solidão. Deixar o riso correr solto onde o choro aperta. Difícil, mas muito bonito. Seguindo, então, a gente entra para os calendários lunares, que a gente está fechando agora, né, com a lua nova no dia 21/10 em Libra, excelente para renovar relações e plantar intenções de harmonia e parceria. Aí a gente vai ter a lua crescente no meio desse caminho em Aquário, trazendo inovação, ousadia para os seus planos. E seguindo, a gente vai ter, né? A gente já falou um pouquinho, quase tudo dessa lua nova, mas é um momento de semeadura, né? Nessa lua nova, no horário em que ela realmente vai se dar com o ascendente Sagitário, talvez de colocar algumas coisas para futuro. Quais as suas recomendações aí, bruxinhos? Uma lua nova bem forte, né? Porque com o Marte lá em Escorpião, dando um reforço aí para, de novo, né? Deixa eu clarear minha fala, né? Para alquimia, lua nova é começo e é uma lua de fogo. Então, se você, nesse dia que a lua entra nova, se você acordar às 6 horas da manhã, que é o horário do fogo, você pode plantar as suas sementinhas para esse próximo ciclo, né, que vai ser uma baita lua, com esse ascendente em Sagitário, que também é fogo, né? Apesar de que a lua nova mesmo acontece em Libra, mas que é ar, mas, né, sabe como é que é, né? Um soprinho num foguinho faz um fogão, né? Então, isso acho que é uma lua muito interessante para plantar algo novo, e quem sabe você planta alguma coisa nova, clareando um pouco a obscuridade, né, desse escorpião aí, né? Júpiter ainda vai estar em Câncer, ele vai estar lá na casa 8, é isso mesmo? Isso!
Na hora, é isso, é esse mapa de casa 11. Bem, a Lua, sim, né? O Júpiter lá na 8, muito 8, bem. não, então, o regente do ascendente está na 8. Isso. Por isso que eu digo que, como o regente do ascendente está na 8, que é uma lua nova em Libra, que já prepara para o escorpião, né? Já prepara para a casa 8, né? Já prepara para essa turma entrar na 8, né? E já vai preparando o escorpião entrando na casa 12. Né? Já temos um Plutão de casa 2 e Urano de casa 6. Isso quer dizer que vai mexer, inclusive, nas questões físicas, dinheiro e trabalho, rotina da vida de todo mundo, né? Fazendo as mudanças e as transformações necessárias para fazer os movimentos para dentro. Então, o estímulo para fazer as mudanças internas não são só, né, assim, uma crise de consciência. Não, é por causa que está chegando o final do mês, está chegando o final do dinheiro, está chegando o final da saúde, está chegando o final da paciência, o final da disponibilidade, o final das negociações, está chegando a última chance que tem para fazer esses movimentos, né? Então, tudo que essa lua nova é a última chance que a gente diz assim, ó, vai resolver por bem, vai ter acordo, Sol e Lua de casa 11, né? Cada um vai abrir mão da sua individualidade lá da casa 5 para poder fazer um acordo no grupo, vai pensar na turma, vai pensar vamos decidir ainda por acordo, né? Tem acordo? Caso sim, ótimo. Essa lua nova é a última chance de a gente fazer de maneira com paz e com acordo e com tranquilidade. Caso não, aí a gente entra no escorpião e resolve no litígio. Vai ser resolvido de qualquer jeito, né? Mas essa é a última chance para resolver, né, na anestesia. Depois a gente resolve, né, no blackout, né, sem luz e sem luz e sem negociações mais. Aí já acabou as negociações. No último Astrologando, eu disse assim, né? E a Fernanda reforçou que, nessa minha fala, né? O Libra é um mês, né, que está terminando agora nessa lua nova, harmonioso, lindo e maravilhoso. E depois a gente vai entrar em Escorpião com o quarto embebido em álcool e nós com fósforo na mão. Né? Então, mais ou menos é que essa lua nova está dizendo. A gente tem até o dia 21, né, para resolver por bem, porque dia 22 a gente embebe o quarto em álcool e no dia 23, com o fósforo na mão, a gente entra com o sol em Escorpião, lá no fundão. E assim, né, aquele Mercúrio conjunto Marte também merece bastante cautela, né? Porque as falas vão estar afiadíssimas, né? Exatamente, as falas vão estar detonadoras, você quer dizer, né? Muito. Um período bom para ficar quieto, né? Nossa, tipo assim, vamos pro spa do silêncio, né? Eu tenho muito medo de mim, acho que eu vou fazer um retiro de silêncio, isso mesmo. Vou passar esse período em silence. Spa, retiro de silêncio, assim, né? Cautelar para burro com quem for falar, escrever, assinar. Importante dizer para todas as pessoas que a gente tem mais de uma forma de se expressar, às vezes com as palavras, mas às vezes as expressões faciais também são regidas por Mercúrio. Então a gente tem muitas formas de falar, né? Só para garantir que todo mundo está entendendo de tudo. Isso. Estou sabendo. Essa foi para mim, tá, gente? Porque eu falo assim, tudo bem? Tudo bem. Eu sou craque nisso, né? Eu falo muito com a mão. Então, também vou ter que prestar atenção. Superlua cheia, dia 5/11, em Touro. Destaque para valores, conforto e estabilidade. Talvez essa lua cheia tenha um lado bom de chegar, justamente por ter muita coisa em Escorpião. Depois ela mingua em Leão e a gente vai para outra lua nova lá adiante, que a gente vai estar conversando já no nosso encontro do dia 10/11. Então, não vou gastar muito, né, o fôlego para essa lua antecipadamente. A lua dos caçadores é a que a gente tem agora, né? Lua cheia, é a próxima, que é a de novembro. Então, é uma lua que parece cheia, mas está diretamente oposta ao Sol. Essa posição é que a gente chama de lua cheia, é uma superlua, então ela vai estar com aquela característica de quando ela nasce, ou pelo menos próxima da linha do horizonte, ela parece muito maior do que o habitual. É uma lua cheia já com o Sol em Escorpião, Lilith em Escorpião, o Marte vai estar entrando em Sagitário, Mercúrio já vai estar em Sagitário, o acidente em Capricórnio. Né? O Júpiter vai estar em Câncer lá, bonitinho. Mas é uma lua que vai estar transbordando definitivamente aquilo que não se resolveu, resolverá, vai ser, né? Vai ser resolvido. Isso, no dia 23,
né? Agora, com o Sol entrando no Escorpião, a gente começa a mexer profundo. Quando chega nessa lua cheia, mostra o quanto a gente já tem isso resolvido, a gente pode ir para frente, né? O quanto a gente vai sair da casa 4 e ir para a casa 5 com essa lua, o quanto a gente sai do mundo interior e já começa a entrar naquilo que é confortável, o Sol já está indo para a casa 11, ascendente em Capricórnio mostrando que vai ter trabalho, produtividade, um Júpiter de casa 7, que as relações já estão funcionando, já estão mais resolvidas, o Marte já entrando em Sagitário, dizendo que aquele ascendente da lua nova, né, agora que estava Sagitário, o Marte que está entrando em Sagitário realizando o futuro, então ele já está dizendo que os primeiros 15 dias, do dia 23 de outubro até a lua cheia, né, foi feito um bom trabalho, né, e agora a gente começa a trazer um pouco já de colheita dessas transformações, né? A borboleta começa a sair do casulo. E lá vem ela? Sim, lá vem ela. Muito bem. O que a nossa querida benzedeira nos fala para esse período agora? Bom, não podia ser diferente, né? Bem escorpiano. Então, a fala dela hoje, a carta chama emocional. Se dê um abraço. Então, não é necessário que você se sinta fraco, fraca, ou sinta culpa em derrubar suas lágrimas. Elas são curativas. São a medicina do mais profundo amor. Estamos vivendo um tempo em que muitos dizem que devemos ser fortes o tempo todo, que devemos dar conta de tudo sempre. Isso aqui, essa é uma fala que vai bem direto assim, para os nativos em Escorpião. A galera que tem Sol Escorpião tem assim, uma tendência de querer ganhar tudo na força, né? Numa coisa, eu aguento, pode vir. Esta carta é para dizer que está tudo bem. As lágrimas não significam fragilidade, significam que você foi forte o tempo todo e que, às vezes, precisa transbordar a emoção. Dar conta de tudo não significa que você deve abraçar o que não consegue, e sim que você já dá conta do que está ao seu alcance. É um abraço de vó, um colo de mãe, um afago, um retorno à infância. Acalentar com muito amor nossa criança interior, pois ela vibra dentro de cada um de nós e também precisa da nossa atenção. Relaxa um pouco, se dê esse abraço, esse colo, esse carinho. Permita-se a esse momento de autocura. Está tudo bem, viu? Receba meu abraço. Adoro essa mulher. Isso. Fiquei pensando num filme que assisti esse final de semana que tem super a ver, né? O protagonista lembra demais a questão do escorpião, que é o Caramelo, nosso filme nacional, né? Um drama comédia bem bacana para mostrar um pouco dessa teimosia ou resistência ou força ou a proposta que muitas vezes o escorpiano tem de centralizar e resolver, né? E, às vezes isso não é o mais legal, às vezes extravasar e dizer preciso de ajuda ou pelo menos me deixa aqui chorando é bom. Falando de casa 8, né? Eu gosto de dizer que a casa 8 é o caminho para a casa 9. E a casa 9 é onde mora a divindade no altar de cada um de nós. Então, a casa 8 são todas as práticas que nos levam até esse altar, né? As práticas espirituais, as práticas de interiorização e as práticas de transformação que nos levam até o que é divino em cada um de nós. Então, é um convite às nossas práticas, um convite às nossas disciplinas, um convite às nossas heranças das tradições da qual a gente pode aprender, né? A casa 8 fala muito de herança, das tradições que a gente pode aprender para poder nos tornar mais divino, né? E honrando todos aqueles que praticam, né? Quero agradecer a presença de todos que estão nos assistindo, curte, compartilha, vai dos nossos canais, e um beijo para todo mundo que está aí agora, ao vivo, né? Adriana, Jaime, né? Zenaide, Terezinha, Maria Antônia, né? Ariane, Regina, beijo para todo mundo, e quem não desse o oi e que está aí nos assistindo, oi também. Bem, beijo geral. Né? Lembrando que nesse astrologando, meu olhar foi exatamente para o quanto sulfúrico, muitas vezes, é esse lugar do escorpião, né? O quanto é uma das águas profundas e perigosas que a gente tem
dentro do zodíaco e que nos lembra das nossas heranças, né, dos nossos passados ou daquilo que a gente já viveu. Algo mais para agora? Só lembrando que, né, mercurial, sulfúrico e salino, que são palavras tipicamente da alquimia, né, enquanto mercúrio e salino fala de pensamentos e sentimentos, o sulfúrico fala do que é físico. Então, só lembrando que das emoções ou dos sentimentos, se é uma água sulfúrica, essas emoções e sentimentos vão precisar de trabalho na rotina, no dia a dia, e vão ter que expressar na rotina, no dia a dia, a partir desse lugar emocional. Então, assim, não é só resolver na cabeça, não é só resolver no coração, tem que mudar na atitude, tem que mudar na rotina, no dia a Sim. dia. É um mês que a gente vai estar trabalhando, a partir do que está sentindo, mudanças na prática. E aí, de novo, né? Organiza o seu financeiro, cuida melhor da sua saúde, né? Diz que ama quem você ama, né? Assim, resolve que faz práticas espirituais, seja no espiritual, no material, né? Nas relações, na saúde, qualquer área, atitudes práticas a partir do que sente. Aí a gente pode usar uma pedrinha, a gente pode usar um chazinho, a gente pode usar uma ervinha. É um jeito de se conectar, né? É um jeito de fazer um pouco de ritual também. É um jeito de fazer algo, né? Sim, sim. De colocar na prática. Então, fica aqui algumas sugestões, né? Não importa se é a malaquita, que é a que eu mais gosto de trabalhar, quando se fala de escorpião, ou a obsidiana, né, preta, mas ou a turmalina preta, sempre também entra, outras entram. Mas a ametista também, mas eu gosto demais da malaquita. Para alquimia, o enxofre. Que também é verde, que nem malaquita, né? Enxofre, toma banho de enxofre, sabonete de enxofre, essas coisas são bem legais nesse período, ótimo. E vamos lembrar que a malaquita, exatamente como o escorpião, se colocada em água, ela é venenosa. Então, para não tomarem água de malaquita, né? Usem água de hematita, mas não de malaquita, né? Porque faz veneno nessa época. Né? Então a gente pode usar malaquita no corpo, nos brincos, nos anéis, né? Convivendo com a gente, mas cuidado para não botar dentro da água e beber água de malaquita, não faz isso não, tá? Até porque a malaquita, mesmo usando, né, ela traz coisas lá das profundezas. Então, ela é bem poderosinha. Bom, só para lembrar um pouquinho do colorido, né, de escorpião, que entra nessa coisa tão forte quanto uma cor, né, azul da parte de uma água sulfúrica, quanto de uma certa vermelhidão desse lago lá de Yosemite. Essas duas pontas de cor são muito sugestivas para esse ser de Marte, né, querendo ou não, é um signo que foi regido por Marte por tanto tempo, para depois entrar Plutão, né? Muito bem. Então, já que falamos de um pouco de alquimia, né? Então, vamos ver o que pode ajudar a gente a transformar as coisas nessa jornada, a curar o que tem que curar. Fora, acho que a gente pode, daqui a pouquinho, a gente vai ver o ritual do mês, que vai ser receber a bênção dos ancestrais, né? E se conectar com eles, e a gente também pode pedir, né? Se conectar com tudo que eles entregaram para nós, né? E agora a gente pode pedir um reforcinho aí das plantas, dos florais, das cores, para levar a gente para esse lugar, então, de cura, de transformação, Muito bem. Escolheram? Então, se você escolheu o número 1, você escolheu a alamanda. A palavra da alamanda é ousadia. Então, suas curas, a alamanda pode ajudar você a expandir as forças da personalidade na mente concreta. Ela está exatamente no chakra laríngeo, né, que eu comentei antes, que é o eixo
que Escorpião forma com Peixes, e desperta a ousadia de mudar, com coragem e determinação. Olha que força importante, né, para esse período. Muito bem, se você escolheu o número 2, tem movimento por aí, você escolheu Coentro, que a frasezinha do Coentro é sair do marasmo. Então, tem que se mexer. De efeito revitalizador, excita todo o corpo, colocando-o em movimento e combatendo a sensação de marasmo diante de mudanças inevitáveis. Ou seja, vai rolar mudança. Então, vai de Coentro, que o Coentro dá uma força. E se você escolheu número 3, então você vai se munir bastante de pensamentos positivos. Você escolheu a Cássia. Então, a Cássia contrai e harmoniza o chakra coronário, melhorando o fluxo de energia. Proporciona bem-estar mental e combate pensamentos negativos da própria personalidade ou provocados por agentes externos. Então, cuidado aí com os pensamentos negativos, né? Muito bom. Isso. Muito bem. Vamos então para o ritual de bênçãos dos ancestrais? Bora! Então, para esse ritual, você vai precisar de 3 velas laranjas. Então, uma vai representar a vida, a coragem e a energia ancestral. Um recipiente seguro para elas, um copo com água, então, um símbolo da purificação e da vida que flui. Claro, vai sempre escolher um local tranquilo, vai colocar as 3 velas à sua frente em linha reta, respira fundo algumas vezes, percebe o seu corpo bem presente aqui, agora, acende as velas com presença também, uma a uma, dizendo interiormente, acendo essas luzes para que a chama da vida brilhe também em mim, que a coragem dos que vieram antes desperte em meu coração. Mire por alguns instantes as velas acesas, permitindo que o olhar desacelere os pensamentos, né? Sinta a presença amorosa de quem veio antes, aproximando-se aos poucos, como se a chama da vela iluminasse o caminho dos ancestrais para você. Muito bem, aí você se aproxima, vai fechar os olhos, vai respirar, e vai visualizar atrás de si uma grande linha da vida que começa antes mesmo de você nascer. À esquerda, você vai colocar a linhagem materna e à direita, a linhagem paterna. Então, eles vão se aproximando um a um, silenciosamente, com respeito e amor. Primeiro vem seus pais e você pode dizer: querido pai, querida mãe, vocês me deram a vida, recebo-a tal como me foi entregue, com tudo que veio junto, e agora eu a honro. Atrás dele, seus avós se aproximam, e logo depois, os bisavós e todos os que vieram antes, formando um grande manto de presenças, um campo luminoso que se estende até o início dos tempos. Observe que cada ancestral, que cada um carrega em suas mãos uma vela acesa, como as que estão à sua frente. E enquanto você respira profundamente, percebe toda essa força ancestral tocando suas costas, o apoio invisível da vida. E você pode pensar, ou pode dizer: eu os vejo, vocês pertencem, eu também pertenço. Tudo que viveram de bom e de difícil encontra agora um lugar em mim. Sinta o corpo crescer em força, coragem e amor, e a cada respiração, essa energia percorre sua coluna, seus ombros, braços, pernas, seu coração. Você sente que está sustentado por uma rede viva, pulsante, amorosa. A partir de vocês, eu sigo. Levo comigo o que é força, o que é dom,
o que é sabedoria. O que não me pertence, deixo com vocês, com amor e respeito. Então, você visualiza agora seus ancestrais sorrindo, entregando a luz das chamas das velas para você e recuando lentamente, levando consigo o que é deles e deixando com você a bênção da vida. Sou o resultado do amor, da luta e da coragem de muitos. Recebo suas bênçãos e sigo em paz, honrando o passado, vivendo o presente e abrindo caminho para o futuro. Respire fundo de novo, agradeça em silêncio, e aí você pode manter as velas queimando até o fim, ou se precisar apagá-las, com gratidão, dizendo a chama se apaga, mas a luz permanece em mim. E eu sugiro que assim que possível, você acenda elas novamente e deixe que elas terminem de queimar. É isso. Maravilha, lindo. Lindo, lindo. Bom, Esse ritual é bem potente, né? bem bacana. Eu acho que dia 31 é um bom momento, eu não coloquei que momento seria melhor, mas acho que do dia 31 até o dia 5 seria o melhor momento. Acho que dia 31 tem uma força bem grande, então se puder fazer dia 31, faça dia 31. Maravilha. Alguma coisa que ficou pendurado, Sam? Não, não, acho que a gente já está bem profundo, né? Então, né, garantindo que a gente não, acho que já deixamos bem claro, né, que o tempo agora, como diria a Purnina, não é para amadores, né? Então agora sejamos profissionais do caminho espiritual que somos. Quem está nos assistindo também não começou sua jornada espiritual ontem, né? Então assim, vamos honrar nossas jornadas, nossas forças, nossos conhecimentos, praticando 31 de outubro, Halloween no mundo inteiro, 1º de novembro, Todos os Santos, 2 de novembro, Dia dos Finados, até o dia 5, a lua cheia, né? Tá construindo toda essa força. Então vamos tomar posse num tempo da história da humanidade em que as constelações familiares estão falando do quanto isso é importante, né? Em que os índios já falavam do resgate de alma. Então não importa, né? Resgate, a cura da criança interior, que é o resgate de alma. Então não importa se você mora no hemisfério norte, no hemisfério sul, se você mora na África, nas Américas, né? Ou na Ásia, o fato é de que esse é um tempo importante para fazer isso sempre ao longo do tempo, desde a pré-história até os dias atuais, e que a gente está convidando para fazer e praticar juntos de novo. Maravilha. Eu trouxe para o nosso final o Oráculo Anjos e Ancestrais e tirei para o programa de hoje a Donzela Escudeira. Faça planos e concentre-se. Tenha um plano ou estratégia antes de seguir em frente. A Donzela Escudeira é a cavaleira de armadura brilhante. Nas tradições vikings, as mulheres eram vistas como iguais aos homens, juntando-se a eles em seus ataques, lutando com eles no campo de batalha. E neste baralho, a Donzela Escudeira traz uma energia ferozmente feminina, o poder de ser um guerreiro, mantendo a sensibilidade da sua essência. Ela está pronta para colocar seu plano em ação, para ir à batalha. Sua cura nos ajuda a ir além de qualquer sentimento de incerteza quando nossos planos começam a tomar forma, seguindo nossas estratégias para estar onde queremos estar. Donzelas escudeiras trabalham juntas em tempos passados para criar paredes de escudo de proteção, então ela também nos mostra como trabalhar com outras pessoas a fim de trazer nossos planos para a fruição. Dedique algum tempo para avaliar quais serão os seus próximos passos. É isso, ó, né? Tipo assim, quase que eu encomendei para combinar com as falas, não é isso? É bem isso. E para o Brasil, Brasil, meu Brasil brasileiro, como fica? O Brasil ele tem a força de escorpião no meio do céu, né? É muito comum que a liderança do Brasil sempre tem algo que passa pela energia de escorpião, sempre tem uma coisa meio Hades que governa o Brasil,
Uma coisa, sempre o Brasil é governado por alguns temas que vêm lá das profundezas. Sempre que governa o Brasil tem algo tão profundo e tão oculto que ninguém vai ficar sabendo, né? Talvez depois que morrer, né? Então, assim, e o Brasil, ele recupera força e poder exatamente nesse período de Escorpião. Então, a gente recupera o meio do céu, a gente recupera, né, força e energia. O brasileiro, ele tem ele honra os finados, né? A gente tem feriado de finados, a gente realmente leva a sério. As pessoas vão até seus cemitérios, as pessoas acendem suas velas, fazem suas orações, as pessoas, né, ao longo da história do Brasil, né, mantiveram seus portas-retratos, né, com suas histórias descritas. Então, esse é um período importante. O brasileiro é um povo que sente saudade, né, e que honra suas histórias, né, e conta suas histórias. Né? Então conta, é um povo cheio de imigrantes e também conta das suas imigrações e conta as suas raízes que vão além do Brasil, né? Então somos brasileiros e somos além dos brasileiros por causa das raízes, né? Então todo esse pacote de poder, né, que cria uma realidade que dá poder ao Brasil e que reforça, né, decisões dos poderosos e da política brasileira, né, que é o meio do céu do Brasil, está reforçado com esse período dessa época agora. Isso sempre acontece. As grandes decisões brasileiras acontecem também nesse período. Uhum. Eu quero pedir licença para falar uma coisa que não está no programa, mas que é bem escorpiniano, que é convidar quem está nos assistindo a dar uma visitadinha num site chamado Eu Decido, que é uma discussão que está se iniciando agora, através dessa associação, para falar sobre morte assistida, sobre a possibilidade de morte assistida, né? Esse é um assunto que vem vindo à baila aí no mundo todo. Alguns países já têm legislação sobre isso. O Uruguai, recentemente, agora, teve uma lei permitindo, então, a morte assistida ou eutanásia, tem vários nomes, né, que são ditos para isso, e o Brasil está começando as conversas nesse sentido agora. Então, acho que é uma coisa que a gente precisa olhar um pouco, a gente pode olhar, não precisa, né? E que fica aí o convite, chama Eu Decido. Bacana. Até porque tem a ver com medicina paliativa. Inclusive. Né? Está dentro da medicina paliativa, o grande final. Muito Sim. Bem, então a gente deixa por aqui, encerra por aqui, agradecendo a presença de todos que estão com a gente, do começo, do meio e do fim, quem chegar depois também, quem vier mais tarde, melhor ainda, e que a gente se encontre aqui de novo numa próxima segunda-feira, dia 10 de novembro, para a gente estar falando do signo de Sagitário, né, e cantando parabéns para a Sagitariana do Trio. Né? Pelo menos um parabéns, né? Porque 20 de dezembro ninguém mais quer cantar parabéns. Já tá mas 26 também ninguém quer, por isso que a gente tem que tentar fazer um parabéns. Acho que eu vou trazer bolinho. É verdade. Boa. É verdade? Vou trazer bolinho. Então é isso. Agora eu preciso tentar conseguir, se Deus permitir, que eu volte para a sala, né, do nosso querido Patinho. Se eu conseguir chegar na sala do Patinho, né, tive que fechar tudo para conseguir voltar aqui. Olha, gente, que coisa mais rica, não é? E aí a gente faz assim, a gente vai dizer boa noite para todos vocês, muita gratidão por estarem aqui, não é? E pelo nosso encontro, e que a gente possa se ver dentro de um pouquinho menos que um mês. Valeu!